A graça e a paz do Senhor, que a bênção de Deus e a sua bondade sejam derramadas sobre a vida de cada um de vocês. É muito bom nós estarmos juntos mais uma vez. E nessa noite, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no profeta Isaías, no capítulo 52, a partir do versículo 13, e nós vamos prosseguir lendo até o final do capítulo 53. Então acompanhe comigo a leitura. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será levantado e erguido e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como um homem, não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito, verão, e o que não ouviram, compreenderão. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para o que desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com o julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Amém. Que Deus abençoe as nossas vidas na aplicação da sua palavra. Nessa noite nós vamos conversar sobre celebrando o resgate. Nós vivemos um momento em que precisamos ser resgatados. Vivemos tragédias, vivemos angústias,
E clamamos e esperamos desesperadamente para que alguém venha em nosso socorro. Aguardamos o livramento, nós aspiramos pela libertação. E esse texto nos convida a isso, a celebrar o resgate. A Bíblia é a revelação de Deus, do seu amor por toda a criação e de sua vontade que sustenta e mantém todas as coisas em seu lugar. Começando pela narrativa sobre como as coisas surgiram, a narrativa que trata da criação de tudo que existe, ela não se omite em explicar o motivo pelo qual algo tão grandioso e belo, harmonioso em toda a sua variedade e diversidade, tornou-se tão deprimente, sombrio, caótico e até mortal. Na Bíblia nós encontramos as bases da tragédia vivida diariamente na vida de cada ser humano, em cada canto do planeta, bem como da angústia silenciosa e dos gemidos expressados pelo restante da criação. Uma dor que ofusca o brilho das conquistas e avanços da ciência, o progresso do ser humano e o próprio destino daquilo que chamamos de civilização. A Bíblia começa com a narrativa de uma criação muito bela, de todo o universo, de todas as criaturas, de todas as árvores e plantas, enfim, toda a sua variedade, toda a sua riqueza diversa. Tudo era muito belo, tudo era muito harmonioso, tudo era muito tranquilo, mas de repente então tudo se tornou meio nublado. As coisas se tornaram entenebrecidas, o mundo se tornou um lugar ameaçador, um lugar onde as incertezas ocupam mais do tempo do que os nossos projetos bem elaborados. Porém, esta não é a principal mensagem da Bíblia. A Bíblia não foi escrita para falar de uma desgraça, de uma tragédia. A tragédia é o seu plano de fundo. Em meio a tudo isso, Deus realiza uma operação de resgate. Opera poderosamente para restaurar e trazer tudo aquilo que foi criado de volta ao projeto original. Assim sendo, a Bíblia anuncia a esperança e faz um convite para celebrarmos o resgate. Em meio às notícias más que vão acontecendo, que vão se desenrolando, as guerras, os desentendimentos, que nós vamos vendo o desenrolar de um projeto de resgate, de redenção, de salvação, um plano de socorro para trazer de volta todas as coisas ao plano original, daquilo que Deus estabeleceu, a beleza original. João, em sua história sobre o Evangelho, faz uma declaração poderosa. Ele diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ela se torna no ponto de culminância que resplandece em meio a todo desespero, como um farol que ilumina a noite e aponta o caminho de esperança e paz. Essa declaração de João, ela se levanta no meio do mundo de tragédias, no meio do mundo de dor, e nos faz lembrar, e ela ecoa: Deus ama o mundo, Deus amou o mundo de uma maneira tão profunda, tão densa, tão maravilhosa, tão majestosa, de uma maneira inexplicável, indescritível, que Ele fez com que o Seu Filho fosse enviado, Ele viesse para que todo aquele que nele crê seja resgatado, seja liberto, seja salvo da tragédia. A encarnação de Cristo, o seu sacrifício e ressurreição marcam o nosso resgate da tragédia que abalou a nossa história. O profeta Isaías é chamado de profeta messiânico, porque apresenta em sua mensagem a pessoa do Messias, que viria para estabelecer a paz em todas as nações. Esta mensagem que lemos é parte de uma série de mensagens que tem como propósito discorrer sobre o servo do Senhor. Um personagem que seria enviado pelo próprio Deus para conquistar e estabelecer o reino de Deus na terra.
Então Isaías é o profeta do Antigo Testamento que mais fala sobre a pessoa do Messias. A sua mensagem, basicamente o coração da sua mensagem, é uma mensagem de salvação, uma mensagem de Deus que vem em resgate do seu povo, Deus que visita o seu povo, Deus que estabelece e firma o reino do seu Filho, o Messias, o Emanuel. E esse reino então vai se expandindo por toda a terra e levando e estabelecendo a paz a todas as nações. Esta pessoa foi identificada como sendo Emanuel e mais tarde, já no período do Novo Testamento, como Jesus, o Nazareno, o Cristo de Deus. Com ela nós somos informados das consequências desastrosas que a tragédia humana impõe sobre a vida. Porém, também podemos encontrar as razões pelas quais podemos celebrar o resgate de nossa existência. Esta mensagem, esta afirmação, essa vida, a vida e a obra de Jesus, nos informa sobre a tragédia e as suas consequências, mas também anuncia o resgate, nos convida a celebrar esse resgate. O que essa passagem tem a nos dizer a respeito da tragédia? Como ela descreve as características dessa tragédia? A primeira característica está no verso 14 do capítulo 52 e os versos 2 e 3 do capítulo 53. Ela nos desfigura, mutila e destrói nossa humanidade. Ela diz que o Messias nem parecia mais um ser humano. Ele foi desfigurado, ele foi desconstruído, ele foi sendo mutilado, ele foi sendo arrancada dele a sua dignidade humana, o seu sentido de humanidade. Ele foi sendo tratado, sendo levado e cuidado como se fosse um objeto, como se fosse um animal, como se fosse meramente um pedaço de carne. Alguém a quem podia infligir todo tipo de sofrimento sem considerar qualquer aspecto da sua integridade, da sua alma, das suas emoções. As expressões nestes versos trazem o sentido de rejeitado pelos homens, interrompido pelos homens, aquele dentre os homens em quem a humanidade cessa. A tragédia tem como objetivo último tirar nossa humanidade, tentar-nos a respondermos de forma instintiva, deixarmos de lado as virtudes e agirmos apenas pela sobrevivência. As tragédias vêm e nos levam a tentar sobreviver apenas, e para sobreviver muitas vezes não precisamos raciocinar muito, não precisamos pensar muito nas nossas emoções, apenas nos nossos desejos, apenas na vontade de sair, de correr, de se libertar, de romper com aquelas cadeias que nos prendem, com aquela dor que nos é causada, com o sofrimento que nos encolhe e se abate sobre nós. As tragédias levam cativas nossas almas e as sufoca, oprimindo-as até que sejam expurgadas de nós as características que nos fazem semelhante ao Senhor, o varão perfeito. Elas vão nos comprimindo, nos dilacerando, elas vão nos deformando, até que não haja em nós traços de um ser humano. Vamos vendo nossas forças sendo minadas, as resistências caindo, as alternativas ficando cada vez mais escassas. Não tarda a começarmos a reagir como um animal em uma armadilha, capaz de ferir até mesmo aqueles que se apresentam para o ajudar na fuga. Não tarda nós
vamos começar a ferir também, nós vamos começar a agredir também, nós vamos nos apresentar até mesmo como uma ferramenta, como uma máquina mortal. Nós vamos nos tornar naquilo que a tragédia deseja que sejamos. Ela nos oferece uma imagem, ela nos oprime e nos molda nessa imagem, que é menos do que a imagem do ser humano que Deus criou e planejou. Por isso a Bíblia alerta: irai-vos e não pequeis, Efésios 4:26. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, Romanos 12:21. Além de reforçar o apelo para perseverança, paciência, longanimidade e mansidão. A Bíblia nos alerta para cultivarmos, então resgatarmos e nos mantermos nessas virtudes para que as tragédias não venham a tirar a nossa humanidade, não venham nos mutilar, nos desarraigar da raça humana que é o nosso lugar. A segunda característica da tragédia que esta passagem nos descreve está lá no verso 8 do capítulo 53. Ela elimina a perspectiva de futuro. Diz assim: quem considerou a sua descendência? Quem se preocupou com o fato de ter sido cortado da terra dos viventes? A tragédia ousa se lançar como um sinal de final de caminho, como uma placa que diz: aqui o caminho acabou, não dá mais para seguir adiante, é proibido seguir adiante, ou é inútil seguir adiante. Ela nos instiga a olhar para trás a fim de lamentarmos o que poderia ter sido. Ela levanta um cartaz com os dizeres parafraseados da placa à entrada do Hades, no poema da Divina Comédia, de Dante Alighieri. Ela diz assim nessa placa: aqui termina toda a esperança, deixe os sonhos aí no chão, pois daqui para adiante nada mais existe. Então ela distorce a nossa perspectiva de futuro. Ela diz: olha, não dá mais para prosseguir. Então o que fazemos é nos sentarmos e lamentarmos todo um passado que não foi realizado, toda uma frustração, decepções, de sonhos que ficaram enterrados, de planos que inacabados, de ideias, boas ideias que sequer foram iniciadas. A tragédia então é como se colocasse um muro interrompendo a continuidade da viagem. A tragédia nos torna pessimistas quanto ao futuro, amargos em relação ao presente e melancólicos pelo passado. Em um sentido mais amplo, a tragédia nos torna ingratos, incapazes de celebrar a vida. Com isto, cessa a expectativa pelo que Deus fará nos dias por vir. Um coração grato, um coração alegre, um coração que sabe apreciar tudo aquilo que aconteceu como uma oportunidade de experiência com Deus. Então ele passa a enxergar o futuro de maneira diferente. Ele não se torna preso nem ao passado, muito menos ao presente. Por isso a Bíblia encoraja: os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos 8. Diz também: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, 2 e 3. Porque a tragédia insiste em dizer que não há mais caminho, que não há mais saída,
que não há mais alternativa à tragédia, ela distorce, ela corrompe a perspectiva de futuro. Contudo, por causa dele, por causa do servo do Senhor, por causa do Emanuel e sua morte para nos resgatar de volta para a vida, nós podemos ter novas atitudes diante da tragédia. A tragédia ela foi descrita assim, mas a passagem também nos fala do resgate. O resgate que nós podemos celebrar por causa do Emanuel, por causa do Messias, por causa de Jesus. Como então é o resgate para nós o celebrarmos? Que razão nós temos então para celebrar o resgate? A primeira razão está no verso 5 do capítulo 53. Alcançamos a paz e a cura, recuperamos nossa identidade, a nossa humanidade, as nossas almas e o nosso coração é restaurado. Nós não temos necessidade de lutar com as armas que nos são oferecidas no processo de desumanização que a tragédia iniciou, porque a nossa libertação não provém do nosso esforço e habilidade na batalha, mas do triunfo de Jesus sobre o pecado e o maligno que tiranizavam nossa existência. Então nós não precisamos lançar mão de todas aquelas armas, de todas aquelas respostas, não precisamos responder a todas as provocações que a tragédia nos faz, tentando e procurando nos desumanizar. Nós não precisamos entrar no jogo de desconstrução humana que a tragédia cria, porque a vitória não depende do nosso esforço, a vitória não depende do nosso desempenho. A vitória, a cura, a restauração vem por causa do triunfo de Jesus. Jesus venceu a tragédia que nos humilhava, que nos diminuía, que nos feria. Jesus triunfou em nosso favor. De igual modo, deixamos de nos ocupar com a luta pela sobrevivência, que se sustenta no sentimento de perda, carência e proximidade da morte. Também nós deixamos de ver a vida apenas como um espaço para sobreviver. Para sobreviver, nós vivemos nessa perspectiva, nesse foco no que falta, no que nós precisamos. Nós lamentamos a perda e procuramos então logo recompor o que perdemos. E assim nós vivemos uma vida tentando acumular, tentando conquistar, tentando guardar, tentando possuir. Vivemos uma vida procurando estabelecer alguns limites dentro dos quais as pessoas com quem nós nos relacionamos, elas podem estar, mas elas não devem avançar além daquelas fronteiras que nós estabelecemos. Nós medimos e pesamos bastante a maneira como nós vamos participar e compartilhar, porque nós sempre julgamos que se formos um pouco além, se dermos um pouco mais, vai nos faltar ou até mesmo colocará em risco a nossa existência. Mas por causa de Jesus nós passamos a desfrutar da paz de Cristo que excede todo o entendimento. E somos impulsionados a cooperarmos com Deus na realização de sua vontade. Então nós somos curados, nós somos restaurados, a nossa identidade é refeita na imagem do Senhor. A segunda razão para celebrarmos o resgate está no verso 10 do capítulo 53. Recuperamos nossa esperança de futuro.
O verso diz assim: certamente verá uma descendência, prolongará os seus dias. Nós deixamos de ver o futuro apenas como uma fuga do presente, ou como uma forma de sublimarmos toda a dor em um mundo paralelo construído por nós mesmos. Então nós deixamos de olhar para o futuro como um ambiente que nós vamos fazer, que nós vamos construir, que nós vamos realizar. Um mundo paralelo a esse, um mundo alternativo a esse, um mundo que não tem nada a ver com esse, um mundo totalmente desconectado com esse, um mundo que ele sequer espelha este mundo que nós vivemos. Nós deixamos de olhar o futuro desse modo. Nós mudamos o nosso foco, nós enxergamos então o futuro como um instante em que podemos frutificar novamente, como fomos planejados a ser, e também quando a eternidade invade aquilo que é finito, tornando-o infinito, isento da morte e de tudo aquilo que se firma como limites à nossa existência. Então nós passamos a ver o futuro como a restauração deste mundo, deste presente, deste tempo. O futuro é a retomada de um projeto que foi interrompido lá atrás pela tragédia. O futuro é o triunfo sobre a tragédia e a recomposição de tudo aquilo que foi destruído em nova criação. O amanhã se converte no presente que não findará jamais, como descreve João a respeito da Nova Jerusalém. A cidade não necessita nem do sol nem da lua, ele escreve. Suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá mais noite. Apocalipse 21. A Bíblia apresenta o futuro como o retorno da glória, da plena comunhão com Deus, antes que a tragédia se tornasse presença constante na caminhada. Para a Bíblia, futuro não é olhar para a frente, mas olhar para o alto. Lucas 21, 28, Jesus diz assim aos seus discípulos: quando vocês virem toda uma série de acontecimentos e de eventos para eliminar, porque o Senhor está limpando a tragédia, limpando as consequências, varrendo as consequências da tragédia, olhem para o alto, olhem para cima, porque é de lá que o futuro virá. Então, para a Bíblia, o futuro não é olhar adiante como um caminho alternativo, mas olhar para o alto na sequência do caminho que Deus estabeleceu. É procurar em Deus as referências da trilha a ser seguida. Então, nós recuperamos o nosso sentimento de que há esperança, aquela barreira que a tragédia colocou, dizendo que o caminho termina aqui. Nós olhamos para o alto e enxergamos então que a nossa caminhada se estenderá por toda a eternidade. Concluindo, a cruz de Cristo foi cravada em meio ao caos do pecado, a tragédia da vida. Foi cravada e estabelecida em meio à tragédia humana e às suas terríveis consequências. Ela atraiu para si toda a maldade e rebelião humana, toda a dor e desespero da criação, toda a ira de Deus contra a injustiça e maldade, para que por meio do sangue de Cristo pudéssemos ser resgatados de nossa própria destruição. Por isso nós celebramos o resgate, por causa de Jesus. Por causa dele nós temos uma nova vida, nós nos tornamos uma nova criação, como diz o verso 2 do capítulo 53, um broto de renovo, como raiz que sai
de uma terra seca. Por isso nós podemos crescer, nos fortalecer, frutificar, voltar a viver, celebrando o resgate. Jesus nos resgata da tragédia em que a vida foi mergulhada. Então Isaías, nessa passagem, ele descreve todo o horror da tragédia, mas ele também anuncia o resgate que nos foi oferecido e realizado por Deus. Então o profeta Isaías, ele nos faz um convite para celebrarmos esse resgate, essa restauração, essa libertação. Nós ainda vivemos sob a sombra de uma tragédia, mas o Senhor vai nos restaurar. O Senhor vai nos trazer de volta. O que nós não podemos é permitir que esta tragédia nos desumanize, nos esvazie de nossas virtudes. O que não podemos permitir é que essa tragédia corrompa e nos tire a perspectiva de futuro, nos impeça de olhar para cima, para o alto, e ver o Senhor nos curando, nos reajuntando, nos reunindo, colocando as nossas peças, as nossas partes de volta no lugar, para que possamos viver da maneira como Ele planejou, para que possamos viver de maneira plena, realizada e completa. Então que nessa noite você atenda a esse chamado, venha celebrar o resgate, porque Deus fez você como um broto novo, um renovo, como uma raiz, que mesmo em terra seca, ousa germinar e crescer, para frutificar para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar. Pai eterno, nós te louvamos e te bendizemos, ó Senhor nosso. Nós exaltamos o teu amor, o teu poder, a tua majestade e a obra de resgate que o Senhor operou em nosso favor. Pai, nós ainda vivemos tragédias, nós ainda experimentamos dificuldades, ainda passamos por assombros, por tantas carências, angústias e tristezas, ó Pai, mas o teu resgate está sendo realizado e ele será consumado. O Senhor vai nos libertar, o Senhor vai nos curar, o Senhor vai nos restaurar completamente, o Senhor está fazendo de nós novas criaturas, ó Pai. Muito obrigado por Jesus ter vindo em nosso socorro. Muito obrigado por Jesus ter vindo em nossa salvação. Muito obrigado pelo triunfo de Jesus sobre a tragédia, sobre a morte, sobre a desgraça. Muito obrigado por Jesus haver vencido sobre as trevas. E muito obrigado por Jesus ter se firmado como o nosso caminho, por Jesus ter aberto um novo e vivo caminho para o encontro com o Senhor. Pai, eu oro por esses agora, ó Deus, que têm vivido as suas tragédias diárias, em diferentes áreas da sua vida, em diferentes aspectos, circunstâncias e situações, ó Pai. Eu te peço que o Senhor os resgate, eu te peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor os liberte, que o Senhor os levante, que o Senhor os tire da prisão, que o Senhor restaure os seus olhos, restaure, a Deus, os seus membros para que possam caminhar e realizar as ações que eles precisam fazer. Que o Senhor restaure as suas emoções e alegria no seu coração. Que
Que o Senhor os visite, venha acalmar a sua alma perturbada, incomodada e afligida. Que o Senhor visite, toque nos seus corpos, ó Pai, para que as dores, para que as machucaduras venham, ó Deus, cicatrizar. Pai, muito obrigado pelo teu amor e pela bondade. Mais uma vez nós te agradecemos. E te agradecemos pela tua palavra que nos alcançou através do teu servo Isaías. Chegou a nós como um bálsamo para esses dias tão preocupantes em que nós vivemos e atravessamos. Mas por causa do Senhor e por causa de Jesus, nós podemos celebrar o resgate. E nós o faremos, ó Deus, com alegria e gratidão para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Muito obrigado pela companhia. E espero ver você no nosso próximo encontro. Que a bênção de Deus esteja sobre você.